quem está aqui conosco é justamente o Tovar Corrêa Lima, vereador, deputado eleito aqui na Paraíba, e é um projeto que você já vem discutindo há um certo tempo, Tovar, né? E por ser um morador, por ser justamente um cidadão aqui de Campina Grande, você sabe da força que tem as duas torcidas, da importância que as torcidas organizadas têm com a festa, mas isso precisa ser um pouco mais organizado, como diz o próprio nome, né? Boa noite. Boa noite a você, Gustavo, boa noite a todos os telespectadores. É interessante que nessa campanha agora eu pude perceber, rodando pela Paraíba toda, em Piancó, Itaporanga, também em João Pessoa, como o futebol é forte aqui em Campina Grande. O 13 e o Campinense, nós torcedores que vamos a campo, assistimos os jogos ou nos nossos campos ou até mesmo no Amigão, nós somos torcedores de verdade, nós vamos a campo porque gostamos do nosso time. E o que a gente começou a perceber, diante de muitas conversas, a matéria jornalística também nos ajuda muito. A gente assiste, vê, por exemplo, um fato como esse no Ministério Público e vê o que vem acontecendo ao nosso redor, vamos dizer assim. Então, enfim, nós começamos com um debate na Câmara Municipal, através de colher informações dos torcedores organizados e também dos desorganizados, de que nós precisávamos organizar um pouco mais isso. Ou seja, de ter um cadastro, como acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos e já acontece no sul do país. Gustavo Rovares quer fazer parte de uma torcida organizada, não há problema, ele vai ter que apresentar os documentos e dentro desses documentos um nada consta, uma ficha criminal para mostrar que você não deve nada à justiça. E isso sim, se houver algum problema dentro do campo ou até mesmo na ida ou na volta do jogo, a gente consiga identificar quem é aquele cidadão. O que acontece, que é um problema grave, é que, inclusive no começo desse ano, eu participei da campanha muito ativamente e não sei numerar a quantidade de acidentes ou incidentes que houveram, mas houveram mortes de torcedores organizados, inclusive do 13 e também do Campinense, salvo engano o vice-presidente, alguma coisa dessa natureza, por brigas de gangues ou até mesmo brigas entre torcidas organizadas. E o que é que acontece? Muitas vezes o bandido, ele se traja de torcedor organizado, se fantasia, vamos dizer assim, de torcedor organizado e vai lá para o campo para cometer alguns delitos ou pequenos roubos de repente. Se nós tivermos tudo isso, todos eles cadastrados, vai ficar mais difícil e vai ficar uma torcida organizada, mais organizada. O intuito do projeto é mais ou menos esse. Eu tenho dito sempre que o futebol não merece absorver esse tipo de negatividade, esses problemas, esses crimes, porque a gente não vê investigações realmente acontecendo para que realmente se comprove que o motivo desse ou daquele delito tenha sido motivado justamente, né, pelo futebol. Eu tenho dito que às vezes alguém que é agredido ou que agride, ele antes de ser torcedor, ele é pai, ele é vizinho, ele é ex-namorado de alguém, né, ele às vezes está envolvido com outras situações, né, e no momento em que houver uma moralização justamente desse processo, da ida do torcedor ao estádio, desses torcedores organizados, realmente eu acho que passa a inibir, né, que esse processo negativo aconteça, né, da infiltração de marginais, de pessoas que não têm interesse algum em torcer por torcer, aquela coisa natural, gostosa que é, e sim se camuflarem, né, em meio justamente à grande massa, né, a torcidas que, no princípio, acho que você deve ter amigos até que participaram desse processo, se organizavam realmente por uma causa justa, boa, né, e que hoje essa situação está totalmente deturpada. Exatamente. É pensando nisso que eu tentei dar entrada hoje, aliás, esse projeto foi aprovado hoje na Câmara Municipal, para que virasse lei em Campina Grande e a partir daí a gente consiga fazer com que as torcidas organizadas voltem. Naquela época, quando nós tínhamos, eu não tenho mais 18 anos, mas já tive 18 anos, e a gente fazia essa torcida organizada realmente, era uma questão que faz parte do futebol. O futebol bonito não é só o gol ou a defesa do goleiro, é também a torcida organizada fazendo aquele grito único ou balançando as mãos. Eu já participei, eu gosto disso, eu gosto de ir a campo, jogo bola ainda, muito ruim, mas jogo ainda bola. Então, enfim, pensando no povo em geral, pensando na população que vai lá com seu filho de mão dada para assistir o jogo, para torcer pelo seu time, para sair muitas vezes feliz e muitas vezes triste com a derrota do time. E não só com eles, Tovar, só interrompendo, é uma preocupação geral, porque às vezes quem não tem nada a ver com isso paga termina também, se envolvendo, né? A sociedade exatamente. como um todo. Você vê que na Europa já houveram alguns casos de alguns torcedores organizados serem identificados, claro que lá a tecnologia está bem mais avançada nesse sentido, mas dos campos eles identificarem através de uma câmera
um delito ou alguém que tenha feito aquele delito, ele fica banido, ele fica proibido de entrar no campo de futebol 6, 8, 10 meses. Ou mesmo nas ruas também, né? Nas ruas, isso acontece realmente, isso lá a lei cumpre isso a rigor. E aqui no Brasil nós precisamos pelo menos dar o primeiro passo. E olha que eu estou olhando para você que está me assistindo agora e que é torcedor organizado, por exemplo, e eu não estou querendo buscar ou tentando tirar você dessa torcida organizada. Pelo contrário, eu quero fortalecer as torcidas organizadas. Fazer com que essas torcidas sejam realmente torcidas de um time só, que vão para lá para curtir, para brincar. E muitas vezes até de uma brincadeira levar para outra torcida com aquele. Você vê muito isso, algum grito que não chega a ser um xingamento, mas algum grito que vai até incitar muitas vezes a outra torcida que vem de cá e devolve, uma brincadeira que faz parte do futebol. E é isso que a gente pretende manter a partir desse projeto entrando em vigor na Câmara Municipal de Campina Grande e, enfim, sancionado pelo prefeito Romero Rodrigues. Cidadão de bem, né, aquele que gosta do futebol, né, até quem não gosta, ele não precisa, a gente não precisa, digamos, até detalhar demais uma iniciativa como essa, do Ministério Público, o motivo pelo qual a gente traz o debate também para o programa, porque ele vai entender que qualquer entidade, qualquer organização, seja uma empresa, seja pública, privada, ela precisa ter um mínimo de moral, de organização, né? E as torcidas organizadas ficam ao Deus dará. Quem sabe até vem a fortalecer, justamente como você bem colocou, né, a torcida organizada como uma ferramenta de mudança desse cenário do nosso futebol. Né? Ela se fazer valer, a palavra dela, a voz dela ser mais ouvida. Né? Porque a gente sabe que as torcidas organizadas também, boa parte delas, elas têm projetos sociais. Né? Elas têm iniciativas outras que não dizem respeito só ao dia do jogo. Né? Geram recursos, né? Claro. Movimentam o comércio. Isso. Então, essa moralização ela é obrigatória. Né? Infelizmente, alguns devem entender que não, né? Que eles devem ter leis próprias, que isso seria até uma intervenção desnecessária, né? Mas eu acho que o cidadão de bem, ele entende e ele deve cobrar também, né? Porque ele tem um amigo que faz parte. Então... Até a própria presidência, ou o conselho, ou quem faz parte da direção dessas torcidas organizadas, eles muitas vezes não têm culpa, porque chega uma pessoa lá dizendo, olha, eu quero ser torcedor organizado, paga uma taxa e começa a participar daqueles jogos de futebol e de repente aquele cidadão não é o cidadão que o próprio presidente quisesse que fosse da torcida organizada. Então, tendo essa ficha cadastral, acontece em outros sindicatos, por exemplo. Você, para ser sindicato, para ser da minha turma, você precisa mostrar quem você é. Então, você vai lá, identidade, CPF, comprovante de residência e a sua ficha criminal. Não tem nenhum problema, ninguém está fazendo caça às bruxas para ninguém. Apenas está tentando dizer quem você é, porque se acontecer algum problema, você vai lá e vai achar. O Gustavo mora nessa casa, o sobrenome é ele é filho de fulano, ele já fez isso, isso e isso. Inclusive, isenta também pessoas, né, inocentes que possam estar, porventura, em meio àquele aglomerado de pessoas que se coloca sempre a culpa é do futebol, a culpa é da torcida do 13, a culpa é da facção do Campinense. Não, peraí. Né? Não necessariamente é. Né? E essa, digamos, identificação, ela também vai isentar pessoas que, porventura, não tenham culpa no cartório, né, nesse tipo de situação. Exatamente. Como você bem colocou também, já houveram alguns casos de alguns delitos ou mortes, inclusive, de alguns torcedores, que isso vinha de um passado, de uma briga passada, uma disputa de um território, ou até mesmo de uma ex-namorada, como você falou. De outras situações. E terminamos aqui, num programa como este, você falando para a imprensa de uma morte de um torcedor depois de um jogo, e que não tinha nada a ver isso era uma coisa do bairro, talvez, ou de um passado recente, ou de um passado muito longe. Então a gente está querendo fazer com que a coisa fique mais moralizada, fique mais organizada, e fazendo com que a torcida... Eu sei que nós estamos num período hoje de que os torcedores... Campina tem essa característica dos torcedores irem a campo, frequentarem a campo. Eu dizia isso muito nas minhas entrevistas e posso dizer aqui para vocês. Campina, como não tem praia, se você andar nos domingos, você que está me assistindo, que não joga futebol e que às vezes nem gosta de ir a campo, no domingo de manhã, dá uma volta em Campina, vê quantos peladeiros tem jogando bola dentro de Campina Grande. No final do dia, 4 horas da tarde, vai lá no Amigão, no jogo 13 Campinense, e vê a quantidade de pessoas que tem lá sorrindo com o seu time, participando da festa. É bacana, é bonito o 13 Campinense aqui, é muito bonito, uma festa bonita de se ver. Então faz isso, um teste um dia, você vai ver como Campina Grande, o pessoal dá valor ao esporte amador nos domingos de manhã e ao profissional no 13 Campinense de tarde, tardezinha, tarde e noite. Então, enfim, é o que a gente quer fazer,
eu, através dos companheiros da Câmara Municipal, todos eles, isso foi um debate amplo com todos eles. Inclusive, hoje, alguns ainda tiraram algumas dúvidas de alguns artigos. O projeto é simples, Gustavo, pequenininho, não tem muito o que discutir. Mas tem uma importância ímpar. Tem uma importância muito grande. E não é também segredo para ninguém. Em São Paulo já acontece assim, no sul do país, na Europa já acontece. Talvez mude um pouco o mecanismo, mas é mais ou menos da forma que a gente está querendo impor aqui em Campina Grande. Pois é, nenhuma mudança que venha para o bem, ela vem sem sacrifício, né? Então, que as pessoas entendam dessa forma. Tovar, muito obrigado pela participação. Boa sorte agora, que seu desafio também vai aumentar a partir do ano que vem, que você leve essa bandeira também, né, lá para João Pessoa, né, em nome do futebol da Paraíba, né, não necessariamente o futebol de Campina, né, como vereador a gente tem que discutir o que é nosso, mas o que é nosso ele se amplia no momento em que você agora veste a camisa do Estado também, através da Assembleia. Então, boa sorte, parabéns. Eu que agradeço a você, agradeço a todos os telespectadores, a todos da televisão, e só para ficar claro também, outras pessoas às vezes me perguntam, e outro dia uma pessoa me perguntou um fato interessante: Tovar, você vai deixar de frequentar o Amigão para frequentar o Almedão? E eu respondi: olha, eu gosto muito de açude, prefiro o açude ao mar. Então eu vou continuar morando em Campina Grande e frequentando 13 Campinenses, como eu sempre fui, desde muito novo. Eu me lembro, criança, uma determinada vez, vou contar uma historinha rápida, eu dormi no campo. 13 Campinenses, acho que eu tinha 5, 6 anos de idade, dormi no campo. E eu me acordei com meu tio enrolou um jornal e foi gol do 13 e ele bateu. Foi no meu ouvido, eu me acordei com um susto. E me marcou, era criança, mas me marcou isso. Eu lá no Amigão assistindo esse jogo. E ainda hoje eu já tenho filhos que também, quando tiver uma certa idade, vão comigo ao Amigão. E eu quero que vá com paz, com alegria, para a gente assistir um bom jogo. Então agradeço a você, Gustavo, e deixo sempre à disposição para que venha debater algum assunto numa mesa redonda, em qualquer que seja o programa da emissora. Muito obrigado. É sempre importante. Obrigado ao Tovar, obrigado ao André também.